Este é o mais famoso podcast sobre calçado. Todas as terças-feiras, Pedro Fonseca e Rui Oliveira falam sobre o dia-a-dia da indústria, as notícias, o design, a tecnologia e, mais importante, as pessoas por detrás da indústria. Aperte os seus sapatos e ouça o podcast com um novo episódio todas as terças-feiras. Este podcast tem o apoio de Login, agência de marketing digital para a indústria da moda. Sejam bem-vindos ao mais famoso podcast sobre calçado. Meu nome é Pedro Fonseca, tenho comigo o Rui Oliveira. Olá, Rui. Olá, Pedro. Neste episódio do podcast vamos fazer a segunda parte do episódio anterior, onde estávamos a fazer uma retrospectiva do ano de 2021 no setor de calçado. O Rui estava a fazer os pontos negativos do ano de 2021 no setor de calçado, que já terminou, e agora vamos para os pontos negativos, não é assim, Rui? É assim mesmo, Pedro. É natural que tanto os pontos negativos como os pontos positivos nós não vamos estender aqui a questão de ir ponto a ponto e verificar de forma exaustiva aquilo a que estamos a expor, mas no fundo vou tentar ser muito sucinto na apresentação destes pontos positivos, mas é um facto que acho que é importante referir que a indústria do calçado já vinha a evoluir positivamente ao longo dos últimos anos, portanto existia uma tendência de crescimento, quer do ponto de vista da exportação, do volume de faturação, mas também do número de pares que estava a ser produzido. E é natural que o Covid-19, Pedro, afetou este crescimento e levou a uma quebra acentuada na produção e também no consumo. E isto refletiu-se negativamente no primeiro semestre de 2020 em particular. Mas no segundo semestre de 2020 assistimos já a uma tendência muito forte de recuperação. E 2021, que é o ano que estamos a analisar, é precisamente o ano em que tem sido dada continuidade a esta tendência de recuperação muito rápida e muito positiva na sua generalidade. Eu apenas para colocar rapidamente 4 pontos, esta evolução tem permitido, por exemplo, recuperar os níveis de capacidade produtiva que tínhamos perdido no ano de 2020, fruto do início da pandemia. Permitiu também, e é evidente, e estamos cada vez mais a verificar que a criação e a recuperação dos postos de trabalho é uma realidade, portanto a taxa de desemprego está a baixar consideravelmente. Existe também um aumento da confiança dos investidores. Isto aqui em contrassenso um bocadinho com aquilo que referi no último programa, porque obviamente que a desconfiança gera pouco investimento, mas naturalmente que esta alavanca positiva que tem surgido ao longo deste último ano também tem feito com que a maior parte das empresas e dos investidores tenham olhado para o futuro de uma forma diferente. E existe também ainda, Pedro, para referir por último, uma tendência natural e muito importante de crescimento do consumo, que é precisamente o escoar do produto e da matéria que é produzida no calçado. Portanto, quer a nível nacional, quer do ponto de vista na Europa, por exemplo, já existe um aumento das tendências de consumo e novas tendências até de consumo, por exemplo, por via digital. Rui, antes de te voltar a dar a palavra e perguntar se ainda tens mais pontos positivos, que eu espero que tenhas, que os pontos positivos são sempre bons, eu gostava de abordar aqui a questão da escassez de recursos humanos que se agravou nos últimos meses, muito por via do aumento significativo, diria eu, até das encomendas que as nossas fábricas de calçado tiveram. A escassez de recursos humanos, e aqui entra a teoria económica da oferta e procura de mão de obra, havendo muita oferta de mão de obra por parte das empresas e pouca procura de mão de obra por parte dos trabalhadores, há aqui a questão dos salários que tendem naturalmente a ajustarem-se, com algumas empresas já e nos últimos meses oferecerem melhores condições salariais aos seus colaboradores como forma de atraírem mão de obra. Eu vou ler aqui uma nota da Apicaps que eu retirei do portal. A Apicaps diz que urge reforçar a comunicação com centros de emprego com vista a identificar profissionais desempregados em idade ativa, assim como todos os mecanismos de formação à medida das empresas, procurando requalificar trabalhadores. Diz a Apicaps também que impõe-se a realização de campanhas de sensibilização que permitam combater os estigmas e as ideias pré-concebidas. Rui, ainda tens mais pontos positivos?
Sim, naturalmente que a questão do aumento das encomendas, Pedro, que devemos referir como tendo sido uma realidade. Portanto, nós estamos a assistir, se calhar, a um aumento de alguma forma até exagerado, que é proveniente também da deslocalização de algumas marcas que estavam a produzir no Sudeste Asiático, em particular no Vietnã, e que procuram agora Portugal como mercado alternativo. Eu vou referir isto como um ponto positivo porque, obviamente, quanto maior for a carteira de encomendas, maior será o volume de pares e a faturação que todas as empresas vão conseguir efetuar. Nós temos assistido a essa evolução quer do ponto de vista, quer nas encomendas, quer do ponto de vista da faturação, e eu acho que estes indicadores vão permitir naturalmente enfrentar este período de enorme incerteza de outra forma. Portanto, os empresários vão ver este fator como um ponto extremamente positivo para aquilo que são os meses que vêm aí e o próximo ano 2022. Outro dos pontos que eu gostaria de referir, Pedro, é a criação das plataformas digitais, ou seja, a necessidade de efetuar a distribuição por novos canais, ou seja, novos canais de distribuição que levaram à criação das plataformas digitais, vamos dizer assim. Portanto, esta necessidade levou a que muitas empresas fizessem aquilo que é a transição para a era digital, através do ponto de vista da sua inovação digital, acontecesse de forma mais rápida. Portanto, o que foi acompanhado também por uma maior procura. Portanto, isso é juntar o melhor dos dois mundos, fazer uma transição mais rápida, fruto desta obrigatoriedade, mas também que leva a uma maior procura. Portanto, é natural que isto vá levar a que as empresas, em particular as marcas do calçado, venham a redefinir a sua estratégia de vendas, de forma a fazer chegar o produto ao mercado de uma forma mais rápida, mais consistente e também mais sustentável, Pedro, Eu tenho aqui umas notas negativas e umas notas positivas, notas muito curtas. Vou começar pelas negativas. Algumas grandes empresas em Felgueiras do setor de calçado fecharam, nomeadamente a PFC, a fábrica dos alemães, ou a Cunha em Freitas, empresas que provavelmente já teriam algumas dificuldades antes de entrarmos em pandemia e que a pandemia levou ao seu encerramento. E uma outra nota negativa que eu queria deixar tem a ver com o plano de recuperação e resiliência, a famosa bazuca europeia. Quando este programa foi anunciado, com aqueles milhões todos, eu confesso que estava esperançoso que de facto este dinheiro fosse distribuído na economia, nas empresas. Pelos vistos, ao contrário do que aquilo que eu esperava, pelo menos, este dinheiro vai ser distribuído principalmente pelo governo, pelas autarquias, e não vai diretamente para as empresas. Como alguém disse, e eu e eu registrei, este PRR, esta bazuca, vai servir para fazer mais rotundas. Notas positivas, tem 3, muito curtas. O ano 2019 ficou marcado pelo regresso às feiras presenciais de calçado, algo que toda a indústria, digo eu, que ansiava há muito tempo, de destacar que estas feiras correram bem e com toda a segurança. Não há grandes registros de casos de infecções por Covid. Segunda nota positiva, o Museu do Calçado de São João da Madeira assinalou este ano 5 anos de existência. Eu já tive a oportunidade de visitar o museu, tive na sua abertura ao público. Gostei muito e recomendo uma visita. Última nota positiva. Este ano também, Reinaldo Teixeira, o fundador do Grupo Carité, foi eleito como novo presidente do Centro Tecnológico do Calçado, portanto um felgueirense num lugar de destaque. Rui, considerações finais, últimas notas? Sim, estamos a falar dos pontos positivos e aquilo que Portugal representa na indústria do calçado e aquilo que aconteceu ao longo deste ano 2021, mas eu penso que era importante, Pedro, para todos aqueles que nos acompanham, dar a conhecer alguns números, algumas curiosidades daquilo, o que é que representa realmente a indústria do calçado portuguesa no mundo. Portanto, para termos uma percepção geral, eu tenho aqui alguns números que gostaria de partilhar. Nós, por exemplo, na Europa, representamos a indústria do calçado europeia representa apenas 3,2% da indústria mundial.
Ou seja, muito longe daquilo que são os 87% que representa a Ásia. Só para terem uma ideia, a Ásia produz 9 mil milhões de pares por ano nesta indústria. Portugal representa assim 0,3% das exportações. Ocupámos o 13º posto, com cerca de 70 milhões de pares por ano. Ou seja, esta é a produção que Portugal terá neste momento aproximadamente. E os principais destinos, Pedro, são essencialmente europeus, é a França, a Alemanha, os Países Baixos, o Reino Unido, a Espanha. Há também aqui outra particularidade, que é nós estamos no top 5 do calçado impermeável, portanto calçado à prova d'água, e estamos no top 10 nos produtos calçados de couro, portanto derivados de pele, calçado de pele. Existe também uma tendência de subida nos preços. Para termos uma ideia, Portugal ocupa a segunda posição com um preço médio de $20,80, sendo apenas superado por Itália, que já ultrapassou os $60 de preço médio, porque está a uma distância incrível. A Europa também é aquela que mais importa, 35%, portanto 35% da produção mundial de calçado é precisamente para o mercado europeu, e existe atualmente uma tendência de crescimento tanto da exportação como da importação para o mercado chinês. Portanto, pode estar aqui uma nova oportunidade de negócio para a indústria e para as empresas com a emergência e com o crescimento económico deste país. Muito bem, Rui. Obrigado. E chegamos ao fim deste episódio do mais famoso podcast sobre calçado. Envie-nos os seus comentários e sugestões para podcast@fialgueirasmagazine.pt e nós voltaremos na próxima semana com mais um episódio. Este podcast tem o apoio de Login, agência de marketing digital para a indústria da moda.